Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de uma questão que é bastante comum: trocarmos a bênção por um prato de lentilhas. Quantas vezes, irmãos, temos jogado fora as nossas bênçãos, temos dispensado as bênçãos por coisas mínimas, por coisas pequenas, e elas vêm e elas roubam o lugar do Senhor na nossa vida. Quantas vezes Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas magníficas na tua vida, Deus quer agir de uma forma poderosa, intensa, magnífica no teu viver, porém você dispensa a bênção de Deus por alguma coisa tão pequena como um prato de lentilha. E isso aconteceu, amados, há muito tempo atrás. Há aproximadamente 4.000 anos atrás, havia um camarada, ele era o detentor da bênção. Ele era o detentor da bênção do Senhor dentro da sua casa. Mas ele não estava contente, não dava valor, não era importante para ele. E acabou, por fim, por jogar fora aquilo que o Senhor tinha reservado, aquilo que Deus tinha reservado para ele. Esaú, amados, ele simplesmente achou que a bênção que tinha nas suas mãos, da qual ele era detentor, não era importante. E preferiu matar a sua fome com um prato de lentilha. E assim ele trocou, ele deu, ele vendeu o seu direito de primogênito. E Jacó recebeu essa bênção por direito. É preciso estarmos atentos, porque muitas vezes nós estamos deixando de receber aquilo que Deus tem para nós, porque coisas pequenas são importantes na vida da gente. Quero convidá-los a abrir a Bíblia mais uma vez, em Gênesis capítulo 27, versículos 1 até o versículo 4. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Amém, amados? Vamos orar. Deus de amor, estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a tua voz. Queremos, meu Deus, sair deste lugar edificados, conscientes da necessidade de estarmos sempre na tua presença e não trocarmos por nada, Senhor, a bênção que tu tens reservada para cada um de nós. Ó Deus, abençoa-nos, cria em nós um coração puro, um coração reto, um coração temente e cheio da tua graça. É o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós vemos nessa história que lemos um relato a respeito do desejo de Isaque em abençoar seu filho primogênito Esaú. Naqueles dias eram muito comuns, ali em Israel era muito comum que o pai chamasse o filho primogênito, aquele que nasce primeiro, e sobre ele declarasse a bênção, sobre ele declarasse, amados, toda sorte de bênção. O primogênito era o mais importante no meio da família. E depois, quando vieram os reis em Israel, assim era. O filho mais velho sempre herdava o trono, sempre herdava o trono. E nós vemos que Isaque, ele queria abençoar Esaú, ele queria declarar sobre aquela vida toda sorte de bênçãos, porque naqueles dias, irmãos, hoje também, a palavra tinha poder. Hoje a palavra continua tendo poder. E você precisa declarar a bênção de Deus sobre os teus filhos, declarar a bênção de Deus sobre aquilo que você tem. Você precisa abrir a tua boca, amados, e cada dia declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre teus filhos. Jamais, amados, jamais lance palavra de maldição, palavras ruins, palavras que não edificam, mas que da nossa boca saia apenas aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, que é agradável ao Senhor.
E a Bíblia diz que Isaac já estava vivendo os seus últimos dias. Ele tinha aproximadamente 140 anos de vida, e ele já estava meio cego, já enxergava mal. Ele olhou para Esaú e disse: olha, eu quero te abençoar, Esaú. Eu quero que você receba todas as bênçãos que eu tenho reservada na minha vida, para a sua vida. Olha, amados, Esaú, filho de Abraão, era detentor de muitas bênçãos, promessas poderosas de Deus, promessas grandiosas do Senhor estavam sobre Isaac, e ele, amados, tinha o dever e queria abençoar Esaú com isso. Mas nós precisamos ver, irmãos, que muitas vezes o homem não está muito interessado em receber as bênçãos do Senhor. Muitas vezes, queridos, o homem não está muito assim ligado com o Senhor, não quer que a mensagem do Senhor entre no seu coração, não quer reservar lugar na sua vida para o mover do Todo-Poderoso, mas querem viver segundo aquilo que acham interessante, segundo aquilo que acham bom para suas vidas. E assim foi com Isaac, amados. Aliás, com Esaú. E assim foi com Esaú, irmãos. Esse homem, há um tempo atrás, havia feito um acordo com Jacó e havia passado o seu direito de primogenitura para Jacó, e isto a troco de um prato de lentilhas. Eu quero afirmar para vocês que nós temos bênção nas nossas vidas, e precisamos passar essas bênçãos para os nossos filhos, para a nossa família. E você que é filho, não jogue a bênção do Senhor fora, não jogue a bênção do Senhor fora na sua vida, mas é preciso que agarremos essa bênção e que ela encontre lugar em nossos corações, para que assim a graça do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa, poderosa na nossa vida. E aqui nesse texto nós vemos que Isaac fala ao seu filho Esaú: vá ao campo, que você possa caçar um animal e faça uma comida gostosa para mim, faça algo que seja bom, porque eu quero declarar sobre a tua vida toda sorte de promessas, toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos. Você, amados, tem procurado fazer alguma coisa para o teu pai, para o Senhor? Para Esaú, Isaac pediu um prato, uma comida saborosa. O Senhor tem pedido de cada um de nós um prato, uma comida saborosa. Mas muitas vezes nós estamos tão duros, com o coração tão fechado para aquilo que é de Deus, que nós não ouvimos o pedido do Senhor. Nós não ouvimos o pedido do Senhor. Nós deixamos que a bênção escape entre os dedos, que ela escorra entre os dedos das nossas mãos, como a areia que você coloca na tua mão, que escorre. Muitas vezes temos deixado a bênção de Deus passar entre os dedos, porque nós não queremos compromisso, nós não queremos fazer a vontade do Eterno. Até que Esaú foi procurar essa caça, ele fez ali um cozido gostoso, fez algo gostoso e levou até Isaac, mas Jacó já havia recebido a bênção. Ele demorou-se, mas por que ele perdeu a bênção? Porque ele não valorizou, amados, ele não valorizou aquilo que é de Deus na sua vida. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 31, está escrito: disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esse ato, amados, ocorreu muito tempos antes da promessa de Isaac, do chamado de Isaac para Esaú. Só que ele já havia aberto mão da sua promessa. Ele chegou, amados, determinada vez, ele chegou e estava cansado. Jacó havia feito um preparado, Jacó havia feito um prato com lentilhas, e aquilo estava bonito, estava saboroso, e quando Esaú olhou para aquilo, diz: dá-me dessa comida. Jacó, ele precisava da primogenitura, ele precisava da promessa de Deus. Deus tinha promessas na vida de Jacó.
E Jacó disse para seu irmão: vamos trocar. Eu te dou um prato de comida e você passa-me o direito de primogenitura. Era possível? Era direito? Era legal? Sim. Era possível fazer esse tipo de transação com o direito de primogenitura. Só que Esaú, irmãos, ele não valorizou aquilo que ele tinha como direito. Ele não valorizou. Eu quero falar para vocês, amados, que muitas vezes nós estamos sendo igual a Esaú, estamos vivendo semelhantemente a ele, também não temos valorizado aquilo que é direito nosso, aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor nos concede, e temos a dificuldade tão grande, amados, de entender o porquê que algumas coisas não acontecem na vida da gente. Irmãos, nós nos perguntamos por que as bênçãos não vêm. Por que o Senhor não me abençoa nisso ou naquilo? Mas será que você, a exemplo de Esaú, já não passou o teu direito de primogenitura? Será que você não já passou a tua bênção? Será que você não valorizou suficientemente aquilo que Deus tinha para você? Precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos a isso, porque temos jogado fora a bênção do Senhor em troca de pratos de lentilhas, ou seja, de alguma coisa sem valor. Um prato de lentilha naquela época não era caro, hoje continua não sendo caro. 1 quilo de lentilha, aproximadamente R$15, não é caro. E tem muita gente trocando a bênção de Deus por coisas que nem valor têm. Precisas ver, refletir. Veja o que é que está marcando a tua vida, o que é importante para você, porque você não quer compromisso com Deus, porque você não quer abraçar o Senhor, porque você não quer a promessa de Deus na tua vida. Oh meu Deus, só misericórdia. Porque nós, irmãos, não queremos nada com o Senhor, mas queremos aquilo que Deus pode dar, e não funciona desse jeito. Não funciona. Deus quer reciprocidade. Ele dá, você dá de volta. Você dá, Deus te abençoa. Você oferece, Deus te abençoa. Mas ficar sentado esperando só a bênção de Deus, a tua vida vai secar e você não vai progredir. Você pode muito mal ser um crente de igreja, daqueles que frequenta culto, e será assim o resto da vida. E pela misericórdia de Deus pode até entrar nos céus, mas não será usado pelo Senhor. O que nos adianta, amados, estarmos dentro de uma igreja vivendo as coisas que nós cremos, se nós não vamos trabalhar nelas, se nós não vamos fazer alguma coisa pelo nosso mestre? O que adianta? Qual o valor disso? Esaú não valorizou a bênção de Deus na sua vida. Esaú pensou: o que me importa isso? Para que serve? Para que serve a bênção? Para que serve? Irmãos, naqueles dias a primogenitura era algo magnífico. Aquele que era o primogênito recebia porção dobrada na herança. Enquanto os outros recebiam uma parte, ele recebia 2 partes. O primogênito recebia 2 partes. Ele ficava no lugar do pai. Ele tornava-se o representante da família. E tudo mais estava primeiro aberto a ele e depois aos demais irmãos. Era uma bênção poderosa, uma bênção grandiosa que o primogênito tinha sobre os seus ombros. E a Bíblia nos diz que o Senhor tem muitos primogênitos. E você é primogênito do Senhor. Você é o filho primeiro de Deus. Deus não é como nós, que olha a coletividade. Ele não olha para você e diz: esse aqui é menor do que aquele. Não, o Senhor olha para você, Ele olha com a mesma importância, Ele olha com o mesmo carinho, Ele te dá o mesmo valor, Ele quer te abençoar com o mesmo poder, com a mesma autoridade que tem abençoado os demais filhos. É assim que o Senhor faz conosco, irmãos. E eu quero falar para você, igreja: não jogue fora, não jogue fora tão grande bênção de Deus. Não joguem fora. Não sejam apenas crentes, mas sejam servos.
sejam primogênitos com direito à bênção de Deus. Viva esta verdade, viva essa realidade, amados. Pague o preço de ser um com Cristo Jesus, pague o preço de amar o Senhor acima de todas as coisas. Oh, meu Deus, abra nossos olhos, Senhor, para que nós possamos entender a Tua verdade. Ore, amado, e peça ao Senhor para que abra os teus olhos. Fala para o Senhor: Deus, me tira desse sono de morte, me tira do sono de morte, Senhor, porque tem muitos dormindo, amados, muitos que estão na caminhada, mas estão dormindo, não abriram os olhos para ver aquilo que Deus quer e acham que estão fazendo favor para Deus. Cuidado, amados, cuidado. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura porque trocou por um mísero prato de lentilhas, só porque o cheiro estava agradável e a aparência melhor ainda. E nós temos visto aí fora muito cheiro agradável e aparência melhor ainda, e isso tem tomado muitas vezes o nosso coração. Mas o que nos adianta, irmãos? O que nos adianta vivermos esse mundo, aproveitarmos esse mundo, no dia que nós nos apresentarmos diante de Isaac, de Deus, ele olhar para você e de falar, como disse para Esaú: eu já a abençoei, eu já passei a bênção. Ah, pai, não fui eu que recebi, mas eu já passei a bênção. O seu irmão recebeu a bênção no teu lugar. Esaú, irmãos, ele perdeu em definitivo a bênção que Deus tinha reservado para ele. E a vida daquele homem não foi das melhores. No entanto, aquele que comprou a bênção, este foi abençoado por Isaac. E o seu nome ficou na história como um homem abençoado, como um homem cheio de graça, como um homem que Deus fez promessas grandiosas. Queridos, eu não sei qual é a tua lentilha, não sei qual é o prato que te faz, muitas vezes, desvalorizar aquilo que Deus tem para você, mas você sabe qual é, você sabe, e você é injustificável diante do Senhor, injustificável. Queridos, como vamos justificar ao Senhor a nossa negativa em relação à sua promessa, em relação ao seu carinho, ao seu zelo para conosco? Como vamos justificar isso? É injustificável, é injustificável. Mas eu quero falar para vocês que é preciso uma mudança de vida. Irmãos, é necessária uma mudança de vida em nome de Jesus. Levanta, muda de vida, amados, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muda de vida, igreja. Muda. Irmãos, a mensagem da Igreja Missão Vivos é essa: é o chamamento ao arrependimento. E assim será enquanto ela estiver sobre a face da terra. Mas queremos, amados, que Deus olhe para você e que tenha palavras poderosas, profundas, como Ele teve para Jacó. E vamos ler novamente a promessa de Deus para Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15, fica atento. Perto dele estava o Senhor, ele disse, ouça, perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém, igreja? Que promessa! Que promessa maravilhosa, irmãos. Jacó estava no meio do deserto, Jacó estava ali em Canaã, estava deitado, colocou uma pedra sobre a cabeça e ao dormir ele sonhou que existia uma escada. E o Senhor fala com ele: eu sou o Senhor. Amados, quantas vezes você com a cabeça na pedra, o Senhor tem falado para ti: eu sou o Senhor. Quantas vezes Deus tem chamado você ao arrependimento, chamado você a uma mudança de vida, Deus tem chamado a você a tornar-se uma pessoa totalmente independente dEle, a andar nos seus caminhos, a trilhar a sua verdade, e tem feito promessas maravilhosas para a tua vida. Quantas vezes o Senhor tem feito isso contigo? Aí talvez você fale para mim: nenhuma vez. Abra teus olhos. Abra os teus olhos, porque não tens conseguido ver, e abra também seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem falado com você. Irmãos, se nós temos andado sobre a face da terra e não temos ouvido o Senhor falar, nem tampouco visto as promessas de Deus, alguma coisa errada tem com a nossa vida, alguma coisa tem de errada com a nossa vida espiritual. Nós não estamos em comunhão verdadeira com o Criador. Não estamos, amados. É impossível, queridos, é impossível nós estarmos de bem com Deus e não ouvirmos a sua voz. É impossível. Talvez você me fale: mas como vou ouvir a voz do Senhor? Como vou ouvir? Não apareceu um anjo, eu não vi uma escada, Deus não se materializou diante de mim. Como posso eu ouvir a voz do Senhor? É porque não tens lido a Bíblia, não tens lido a palavra, não tens meditado na palavra, não tens deixado a palavra de Deus entrar dentro do seu coração. Não tem deixado, amados. Como é que você vai ouvir se o coração está fechado, 7 chaves nesse coração para aquilo que é de Deus, mas escancarado, aberto, sem taramela, sem porta, sem nada, para tudo que esse mundão tem a oferecer, mesmo que você não viva a prática do pecado conforme esse mundo quer, mas aberto. E tem ouvido os espíritos imundos que te desanimam, que te faz pensar que não precisa, que te faz achar autossuficiente, que te faz achar que Deus está satisfeito com você. Os espíritos do inferno que diz para você que está muito bom da forma que você está. Não se engane, igreja. O Senhor diz que o diabo, ele é o enganador. E diz ainda que, se possível, enganaria o eleito. Isso é mais sério do que parece. A diferença está nas vírgulas. Nas vírgulas. Amados. É tudo igualzinho. O mesmo cheiro, a mesma cor, os mesmos cânticos, a mesma Bíblia. Até a palavra é semelhante, mas as vírgulas são colocadas nos lugares diferentes. Coisas mínimas. E se você não estiver atento, com teus ouvidos abertos, os seus olhos abertos, você não vai ver que a vírgula foi colocada um pouco antes ou pouco depois da palavra. Irmãos, uma vírgula colocada no lugar errado muda totalmente o sentido de um texto. Mas é pequenininha, é mínima. E se você não conhecer bem o português, até passa, até come a vírgula, como dizem por aí. Cuidado para você não estar sendo enganado pelas trevas, achando que está muito bom o que você tem feito. E o Senhor olhou para Jacó e disse: Jacó, eu vou te abençoar.
Ele já havia recebido, irmãos, a bênção de Deus sobre a vida de Jacó, foi em decorrência da compra do direito de primogenitura de Esaú, porque essa promessa originalmente era para Esaú. Ele era o primogênito, mas ele não valorizou, ele jogou fora. A nosso exemplo, não valorizamos e jogamos fora. Um prato de lentilha foi o suficiente para Esaú descartar, jogar fora a bênção que Deus tinha para ele, a bênção que o Senhor tinha para ele. Jacó, irmãos, irmão gêmeo de Esaú, nasceu minutos depois de Esaú. Não era o primogênito, mas ele queria, ele tinha o desejo, ele queria receber de Deus, e ele correu, ele se esforçou, e às vezes mostrou-se até astuto, para que a bênção de Isaque recaísse sobre a sua vida, mas ele estava fazendo com direito, porque ele já havia recebido a bênção da primogenitura, ele já tinha conseguido isso. E a questão dele se passar por Esaú foi apenas uma consequência daquilo que ele já tinha. Nós precisamos nos esforçar para alcançarmos o favor de Deus. Se esforce para alcançar o favor do Senhor. Se esforce, igreja, se esforce para alcançar o favor de Deus. Não se ache importante diante do Senhor, porque você não é importante. No Antigo Testamento, em algumas versões diz, eu sou um vermezinho. Em algumas versões está dessa forma. Ou seja, eu sou insignificante aos olhos de Deus, eu não tenho nenhum tipo de valor, é dispensável, eu sou dispensável aos olhos do Senhor. Não é Deus que precisa de mim, sou eu, miserável, ruim, pecador, que precisa da presença de Deus na vida, amados. Não confunda as coisas. Deus não precisa de nós, mas a sua grande misericórdia, o seu grande amor, o seu grande zelo, abriu a porta da bênção para aqueles que querem ser filhos do Rei. E nós podemos, amados, alcançar esse favor e sermos filhos do Rei e recebermos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Igreja, eu sei que a palavra é difícil de se escutar, é difícil, mas não tem outra palavra, igreja. Não tem outra. Nós não temos outra palavra para falar a vocês, a não ser que sejam santos para ver a glória de Deus. Nós precisamos alcançar o nível que o Senhor quer para a nossa vida, irmãos. E o nível é santidade, igreja, é santidade. E se você santificar a tua vida, Deus virá sobre a tua existência e te abençoará. Ele te fará prosperar, e a tua posteridade, a tua descendência, será como o pó da terra. Amém? Será como o pó da terra. Deixe-me ler novamente a promessa de Deus para Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus tem para te dar. Deus tem, mas você precisa estar no nível de Jacó. Amém? Precisa viver o nível de Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. A tua descendência será como o pó da terra. Não são teus filhos carnais, mas teus filhos espirituais. Nós temos descendentes espirituais. Nós temos descendentes, amados. Ovelha gera a ovelha, que gera a ovelha. É uma dízima sem fim. Precisa ser dessa forma. Precisamos nos esforçar para que haja descendência. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Essa promessa de Jacó, ela alcançou a mim, ela alcançou a você. Nós somos abençoados, porque um dia Jacó amou o Senhor. Porque um dia, amados, Jacó correu para os braços do Todo-Poderoso, porque o seu coração ardia pela presença do Senhor. Em decorrência disso, hoje nós somos abençoados. É a promessa do Senhor que nos alcançou 4.000 anos depois. Você pode ser Jacó, você também pode ser detentor dessa promessa e abençoar as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores. É promessa para você. Deus fala para você que quer viver a sua verdade. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E você está com Deus? Algo interessante, irmãos, mesmo que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. A fidelidade de Deus nunca deixará de existir. Ou seja, você anda pelo caminho errado, nós andamos pelo caminho errado, Deus continua sendo fiel a você e dizendo: venha para mim, aceite-me como Senhor, mude de vida, abraça a minha causa, seja meu filho e eu te abençoarei. Essa promessa de Deus, ela é contínua enquanto você estiver vivo. Ela é contínua. É a promessa da fidelidade de Deus. E o Senhor diz para você: Ele está contigo, eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus tem promessa para a tua vida, mas seja digno da promessa de Deus, esteja apto para receber a promessa do Senhor. Paga o preço, igreja. Paga o preço, irmãos. Pague o preço para servir ao Senhor. Nós temos falado isso continuamente. Quantas vezes vamos repetir? Pague o preço para ver o que Deus tem reservado para você. E você será usado poderosamente pelo Senhor. Deus fará coisas maravilhosas na tua vida. Amados, não joguemos fora o nosso direito de filho primogênito. Não joguemos fora. Não troquemos esse direito por nenhum tipo de prato de lentilhas. Por nada. Nada é mais importante. E estejamos aptos para que o dia que o Senhor manifestasse a nós, possamos ouvir a sua promessa, ouvir a sua palavra, e que ela fique gravada no mais fundo do nosso coração. Amém? Que sejamos, amados, sempre prontos para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E eu quero pedir, Senhor Deus, que tu venhas por mais uma vez, ó Deus, olhar com graça, com misericórdia para a minha vida e para nossas vidas, meu Senhor, para que nós possamos ser despertados, ter os nossos olhos abertos, para entendermos, meu Senhor, que não há nada que seja mais importante, para que nós não nos deixemos enganar pelo espírito das trevas, meu Deus, mas que tenhamos, Pai, uma vida na luz, despertos, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para ouvir a tua voz, Pai. Ó Deus, olha para a tua igreja com misericórdia, olha para cada irmão que está nesse lugar com misericórdia, olhe para a minha vida com misericórdia, faz-nos entender a tua vontade, meu Deus, faz-nos compreender a tua vontade, para que nossos passos sejam firmes, meu Senhor, para que nossos passos sejam seguros na tua presença. Oh meu Deus, não permita, Senhor, que as coisas mínimas dessa vida venham nos afastar de ti, roubar as bênçãos que tu tens reservadas para cada um de nós. Mas desperta-nos, Pai, desperta-nos desse sono, para que nós possamos ter um compromisso verdadeiro contigo, tal qual Jacó teve, Senhor, e sejamos dignos da tua promessa, sobre a nossa vida. Oh Deus, abençoe teu povo, Senhor.
ajuda-nos a andar, a caminhar nessa jornada. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 601.